Eu quero dedicar esse vídeo hoje ao meu querido e amado amigo e irmão João Orestes Caffarelli, um decano da radiestesia. E eu vou contar um pouquinho hoje para que serve a radiestesia. Fica comigo que lá vem a história. Olá você, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais este vídeo no nosso canal. Eu sei que você provavelmente deve estar chegando aqui pela primeira vez. Se assim for, eu te peço a delicadeza, a gentileza de se inscrever no nosso canal e ao mesmo tempo ativar o sininho para que você receba as nossas notificações, tá certo? O nosso crescimento é um crescimento orgânico e é a única maneira que a gente tem de manter o canal funcionando. É você fazendo a sua inscrição e ativando o sininho. Se possível, faça alguns comentários a respeito do tema que nós vamos discutir hoje. Tá bom? Bem, a conversa de hoje, como eu já havia dito no começo, nós vamos falar para que serve a radiestesia. Deixa eu te contar um negócio bastante interessante que vem acontecendo aí. A gente tem ouvido corre aí pelas redes sociais, corre pelas redes sociais, via de regra é por ali. Os programas de treinamento em radiestesia prometendo, olha só, prometendo prosperidade, prometendo que através da radiestesia você vai conseguir fazer o desencapetamento, dizendo que através da radiestesia você vai ter acesso a níveis de prosperidade, você vai desengatar a tua vida, você vai resolver os seus problemas afetivos. Tudo mentira. Vem cá, vem aqui comigo. É tudo mentira. Isso não existe, tá? Parafraseando o Padre Quevedo. Isso não existe, tá? Há um tempo já eu venho discutindo com o João. A gente conversa eventualmente, a gente troca algumas ideias aqui também pelas redes sociais, vocês têm nos acompanhado, do empenho que a gente está tendo de mudar um pouco a linguagem. E uma das coisas é, quando você muda a linguagem, você muda o comportamento. Para que serve a linguagem? A linguagem serve para você descrever alguma coisa que está acontecendo. A linguagem serve para você se comunicar com alguém e transferir para essa pessoa um nível de informação, comunicar alguma coisa. É para isso, basicamente, que serve a linguagem. E, obviamente, toda a estrutura da língua é responsável pela manutenção de uma cultura, né? Na medida que você vai modificando a linguagem dentro de determinados padrões e preceitos, quer sejam eles bons ou altruísticos, transformadores de evolução, ou aqueles que realmente são devastadores, em ambas as situações você certamente produz mudanças. Então eu afirmo com bastante tranquilidade: a linguagem, a forma como você se comunica com as pessoas, o instrumento de comunicação é responsável pela mudança de comportamento, tá? Então, quando você faz esse tipo de afirmação, você vem aqui à frente de uma câmera como essa e começa a fazer um determinado tipo de afirmação. Agora nós vamos, através da radiestesia, através das tais, eu não vou nem falar mesa radiônica, eu vou trocar a palavra mesa radiônica por plataformas de análise. Através das plataformas de análise, você vai acessar isso, vai acessar... Mentira! Tudo mentira! Não vai acontecer absolutamente nada disso com a radiestesia. Única e tão somente. Tá falado? E eu vou te explicar por quê. Vamos imaginar a seguinte situação: que você se matricula numa escola de música, seja ela qual for, pode ser a escola do seu bairro, um conservatório musical, tá? E você, a partir dos seus estudos, seu interesse pela música e em particular por um determinado instrumento, você acaba desenvolvendo uma determinada habilidade para tocar aquele instrumento, tá? E você percebe que você consegue nos finais de semana, junto com o seu grupo familiar, com seus amigos,
num jantar, num almoço, numa reunião de final de semana, você consegue entretê-los com a sua música e as pessoas realmente ficam muito felizes com o fato de você os brindar com algumas peças musicais, seja elas quais forem, excetuando funk, tá? Isso não é música. Então, não é. E pronto, e acabou. Não tem aqui nenhum tipo de... Não vou passar pano, não. Acabou. Já passei da idade de passar pano. Bom, entretanto, você desenvolve um determinado tipo de habilidade com aquele instrumento que chega a despertar algo virtuoso em você. E aí agora você já não está mais tocando num finalzinho de semana, num jantarzinho e tudo mais. Você já foi convidado para se apresentar num determinado local, num recital. De repente você foi até visto por um maestro, por um produtor musical que o levou para fazer parte, para fazer uma audição numa orquestra sinfônica, por exemplo. É possível que isso aconteça? Absolutamente sim, é possível que isso aconteça. Então, você toca um determinado instrumento. Aquele instrumento, você tocá-lo da forma como você toca, com a maestria com que você toca aquele instrumento, ele vai servir para você tocar em casa, eventualmente, displicentemente ou rigorosamente, de forma absolutamente impecável e sem nenhum erro, numa orquestra sinfônica. A prática radiestésica funciona exatamente deste jeito. Quando você estuda radiestesia, eu faço assim com os meus alunos. Quando você estuda a radiestesia, eu me coloco exatamente como um treinador, como um professor. Eu vou dizer para você como é que você tem que tocar. Eu vou dizer para você como é que você tem que utilizar aquele instrumento. E vou levar você à exaustão. Vou colocar você no seu limite. Tal qual um treinador. Tal qual um professor de música. Eu vou levar você no seu limite. Para tirar de você o máximo possível. Isso significa o seguinte. Presta atenção. Isso significa o seguinte. Não são todos que vão para o nível máximo de orquestra sinfônica. Alguns vão tocar aí na noite e vão tocar muito bem. Outros vão se contentar com algumas audições musicais nos finais de semana junto do seu grupo familiar. Radiestesia não é diferente. Então você pode aprender a utilizar o instrumento para a sua, vou dizer exatamente para que agora especificamente. Você pode utilizar o seu instrumento de forma incipiente, o basiquinho, tá? Você talvez não terá tanta preocupação com o teu equipamento, com o teu instrumento, ele vai funcionar bem, mas vai tocar legal. Ou você já precisa de um instrumento um pouquinho melhor, porque você vai utilizá-lo numa outra circunstância. Ou, claro, você já é um top player, você é um radionicista, você é um geobiólogo, aí você já está lá na orquestra sinfônica. Isso não é para amador não, tá certo? Então tá bom. Então a radiestesia é, em síntese, agora voltando para o nosso tema em questão, a radiestesia é, em síntese, um processo de análise, um processo de diagnóstico. Tá? Ela tem por função, ela tem como processo de acesso à informação a sensibilidade do operador. Não é sensitividade, não estou falando de mediunidade aqui não, é sensibilidade. Alguns são mais sensíveis, outros são menos sensíveis. Alguns precisam de um tempo maior para o seu treinamento, para o seu aprendizado, outros já pegam o instrumento e já saem tocando. Tá? Por quê? Porque são virtuosos nisso. Eu me coloco na primeira turma. Eu não sou tão virtuoso assim. Eu sou teimoso. Eu estudo bastante, eu pratico bastante, tá? Para poder
ter uma boa performance nisso. Mas eu olho para os meus alunos, eu tenho alunos meus aqui que são muito superior a mim em termos de sensibilidade. Eu fico admirado com isso, porque eu fui com eles até um determinado ponto e percebo que eles já estão lá adiante. Eu fico feliz com isso, muito feliz, porque eu fui responsável por levá-los até uma determinada etapa. Porque é o seguinte, eu sempre digo isso e não falo isso com orgulho, falo isso com absoluta responsabilidade. Muitos deles, o conhecimento que eles tinham era insuficiente para levá-los para o próximo nível. A nossa presença na vida dessas pessoas, dizendo para eles o que eles tinham que fazer, esclarecendo sobre algumas questões, acabando definitivamente com os mitos e lendas dessa revolução cultural maldita dos anos 70, tá? Tirando isso da cabeça dele, desse esoterismo tacanho, dessa coisa de mediunidade envolvida com radiestesia, envolvida com essas bobajadas toda, levando-os para o próximo nível. Limpa tudo isso aqui, aí sim, aí você vai para o próximo nível. O próximo nível que eu digo é o refinamento na capacidade, na sutileza da obtenção e análise dos resultados obtidos. Então, aí quando eu chego nessa hora e falo, o radiestesista que faz pergunta não sabe o que está fazendo, claro que vão ficar bravos comigo. Claro que vão me dar nos dedos. Mas eu não tô aqui para, repito, não vou passar paninho. Eu tô lá na frente com essa turma. Então se você está estudando radiestesia e o teu professor está dizendo, teu instrutor, professor é outra coisa. Se o teu instrutor está dizendo para você que você vai pegar o pêndulo e você vai acessar teus níveis de prosperidade, você vai resolver os seus problemas afetivos, vai destrancar a sua vida, e não é comigo, esse assunto não é comigo. Eu não trato desse assunto. Essas pessoas que fazem isso, eu sinto muito, eu sinto muito que você esteja trilhando por esse caminho. Você será provavelmente aquele tocadorzinho de instrumento de finalzinho de semana que agrada a sua família. Tá bom para você assim? Tá bom? Então tá, pode interromper o vídeo, pode desligar. A nossa conversa acabou. Daqui para frente agora a conversa é séria. Tá bom? Muito bem. Quais são as áreas afeitas da radiestesia? Por onde é que nós devemos nos enveredar e levar conosco o nosso instrumentinho debaixo do braço? Nosso pêndulo, nosso dual rod, o aurameter, as nossas pranchas de gráficos, a forquilha, por onde é que nós devemos andar? Então vamos lá. Eu vou passar em revista algumas técnicas aqui, alguns segmentos, para que você entenda melhor o que eu quero dizer com isso. Muito bem. A radiestesia, como eu já disse, é a capacidade, que nós disse em outro vídeo já, é a capacidade que nós temos de acessar níveis vibratórios que não são perceptíveis através dos nossos sentidos objetivos. Ela tem um outro nível vibratório por onde essas informações circulam. Como nós não as percebemos de forma objetiva, a gente precisa de um equipamento que possa amplificar essas vibrações e transformar essas vibrações em reações neuromusculares, produzindo movimentos dos equipamentos. A forquilha vai para cima, para baixo, o dual rod vai para um lado, vai para o outro, abre e fecha, o pêndulo gira para um lado, gira para o outro, ou ele faz um movimento angulado sobre uma régua e assim por diante. E aí nós vamos tocando. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, assista os dois vídeos sobre gráficos que eu fiz, que é uma síntese daquilo que a gente oferece em nossas aulas. Tá certo? Muito bem. Então, a hora que você vai vou dizer o primeiro para você, no campo da radiestesia clínica, o que significa isso? O campo clínico é aquele campo onde a radiestesia se aplica, vamos dizer,
ela tem um certo protagonismo no aprendizado. O campo da radiestesia clínica, ele é protagonista para que a gente, o primeiro, né? Para que a gente vá para outros níveis, vá para a radiônica, vá para a geobiologia, vá para a parte de recursos humanos e orientação nas organizações, vou falar disso agora. Então, a radiestesia clínica é aquela radiestesia de consultório. Você que por alguma razão é médico, é psicólogo, psicoterapeuta, você que é homeopata, naturólogo, naturopata, eu não gosto dessa expressão, mas vamos lá, naturopata, tem um trabalho ligado à área de acolhimento de pessoas com distúrbios ou disfunções ligadas ao campo biológico, né, de toda a ordem. Então você consegue, através das práticas radiestésicas, dentro do âmbito do teu conhecimento e da tua expertise, você utilizar a radiestesia e, por conseguinte, os seus instrumentos para uma determinada análise. Eu digo, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó. Tem aqui uma prancha, essa prancha aqui, para você que faz terapia floral, por exemplo. Tá? Vou te mostrar uma outra aqui agora. Essa outra aqui a gente vem utilizando com excelência para oligoelementos, os minerais, para você verificar, por exemplo, muito antes de chegar o examezinho do bulbo capilar para designar os seus níveis de oligoelementos, seus níveis minerais, preliminarmente com o paciente no consultório, já dando as primeiras instruções e possivelmente fazendo as primeiras prescrições. Você pode, por exemplo, vamos lá para outro, com um gráfico como esse aqui, você tirar parâmetros bioquímicos, glicose, colesterol, os hematócritos, leucócitos. Pode usar uma parametrização muito parecida com essa daqui que você tá vendo aqui na nossa tela. Tá certo? Então isso dentro do âmbito da radiestesia clínica sistêmica funcional. Eu posso anexar a este âmbito, a esse trabalho também, aquela parte da abordagem comportamental. Tá? A prática radiestésica, a expertise radiestésica é absolutamente a mesma. Por exemplo, de novo aqui, a terapia floral. A terapia floral, desenvolvida nos anos 30 pelo Dr. Edward Bach, na Inglaterra, ele tem um procedimento onde você utiliza a essência de determinadas flores, utilizando pelo método de solarização ou fervura, e através destas essências você produz, incute no cliente, no paciente, virtudes curadoras. Essa era a expressão que ele utilizava, virtudes curadoras. Então, para engendrar o funcionamento dessa prancha e desse modelo de trabalho, dessa estrutura, desse mapa mental, nós herdamos e fomos buscar lá na origem, como fonte primária, como é que o Dr. Bach trabalhava, como é que ele fazia a consulta dele. Lendo os seus escritos, a forma como ele fazia a abordagem, a partir daquela forma, daquela abordagem, elaboramos um mapa mental, que é esse que você está aqui. Eu vou mostrar de novo para você. Esse mapa mental que você percebe exatamente como as coisas funcionam. Tá? Agora, se você disser para mim, Flávio, será que você pode mandar essa prancha de terapia floral para eu fazer essa análise? Perfeitamente, inclusive aqui embaixo na descrição do vídeo você tem o link onde você pode baixar essa prancha, não há problema algum. Mas eu vou te avisar já de pronto. Olha, tô bem educadinho agora, tá? Eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Você é terapeuta floral? Você estuda a terapia floral? Você tem proficiência na técnica da terapia floral? Você já faz isso há algum tempo? Você tem uma abordagem sistêmica funcional? Você tem um olhar clínico aprofundado? Você conhece os limites terapêuticos e as
e todo o processo de agravamento que eventualmente a terapia floral pode oferecer ao seu paciente, você sabe como lidar com essas intercorrências, tudo isso? Se a resposta for sim, você é o candidato ideal para usar essa prancha. Se você não conhece terapia floral, não adianta. Não adianta. Você vai fazer cagada ou não vai fazer bosta nenhuma. Tá certo? Se eu voltar ao começo da nossa fala lá, que você fez o seu pegou seus instrumentos, tocou ali o seu instrumento na escola de música ali do seu bairro, e você toca música popular, algumas musiquinhas que você ensaiou, que você treinou para tocar junto do seu grupo familiar, aí, muito embora você saiba tocar o instrumento, você é convidado para tocar numa orquestra sinfônica com um outro grau de dificuldade. Tocar um compositor clássico, por exemplo, se você toca, vamos imaginar que você toca violino, pegar uma partitura de Paganini, por exemplo, pegar um trecho de uma sinfonia de Schubert, por exemplo, com linhas melódicas muito complexas, a hora que você olhar para aquela partitura, você não vai tirar do instrumento, pelo menos de pronto, os primeiros acordes. Não vai, mas não vai mesmo. E a mesma coisa acontece com radiestesia. Você só consegue tirar do instrumento as respostas que advêm do teu nível de sensitividade, de sensibilidade, e da tua maestria e da tua virtude, se você for expert naquela área onde você vai atuar, onde você vai trabalhar. Então, esse é um desenho mais ou menos, um desenho simplificado, porém claro, de como a radiestesia pode atuar dentro do âmbito da análise clínica. A segunda possibilidade é quando nós vamos utilizá-la assim, eu vou fazer um engatado aqui, não por nível de importância, mas aproveitando essa fala do parágrafo anterior, a análise voltada para recursos humanos. A palavra recursos humanos, ela hoje saiu das organizações, de um gerente de recursos humanos, de um departamento de recursos humanos, e todo esse conceito de relação interpessoal, por conta do trabalho, ele também está sendo utilizado, esses conceitos, esses princípios, está sendo utilizado nas relações interpessoais. Por exemplo, dentro do grupo familiar, dentro de um grupo de trabalho com um pouco menos de densidade em termos de responsabilidade, de responsabilidade econômica, tá? Mas que tem um outro nível de responsabilidade, que é a responsabilidade afetiva, por exemplo, a responsabilidade social, né? Então, onde as pessoas estão, onde uma ou mais pessoas estão reunidas, tá? Nem sempre o Cristo Jesus está junto, tá? Porque ele dizia, quando uma ou mais pessoas estiverem reunidas em meu santo nome, eu estarei entre elas. Mas às vezes duas ou mais pessoas, muitas vezes não estão reunidas no santo nome do Senhor. Então o pau pega e não alivia. Então este ambiente, quer seja nas organizações, nos grupos sociais e no grupo familiar, obedecem ritos e procedimentos iguais. Tá? Então o radiestesista que tem o conhecimento aprofundado sobre relações humanas, sobre processos afetivos, sobre relações de trabalho, sobre liderança, conhece isso aprofundadamente. Então ele vai utilizar aquilo que é do seu conhecimento, que muitas vezes paira alguma dúvida, tem alguma situação que está um pouquinho nebulosa, tem algumas questões que precisam ser analisadas com determinado viés ou com alguma profundidade, e está lhe faltando algum recurso objetivo, nada melhor que você lançar a mão do seu pêndulo sobre as suas plataformas, as suas pranchas radiestésicas de análise para fazer um trabalho, por exemplo, de biocompatibilidade com o ambiente e com
as pessoas entre si. Vou te dar um gráfico, te dar um exemplo aqui, ó, o gráfico de biocompatibilidade. Esse gráfico aqui é parte integrante da nossa área de estudo, né? Dentro tanto da prática radiestésica, a gente ensina a usar isso aqui, como também no âmbito da geobiologia. Seguindo um pouquinho, nós vamos encontrar a geobiologia. Bom, a geobiologia é a orquestra sinfônica, velho. Geobiologia não é para amador. Geobiologia você não vai aprender no final de semana. Você pode, vou repetir, você pode, eu falei isso no vídeo passado, você pode, num final de semana, por exemplo, você pode ter todo o processo metodológico de como se estuda geobiologia. Você pode estar aclimatado intelectualmente com a prática geobiológica. Como é que ela se processa, como é que se analisa isso? Fatores de risco, processos de correção, níveis vibratórios de interferência, processos de impacto do subsolo, como um dos fatores de risco. Tá? Então tudo isso demanda do geobiólogo um conhecimento prévio acerca dos processos. E aí ele vai utilizar a radiestesia, o processamento radiestésico, por exemplo, para verificar determinados níveis de interferência, quer seja no âmbito físico, quer seja no âmbito psicoemocional, e eu ouso até dizer no âmbito espiritual. A gente estuda isso num capítulo dedicado no programa de treinamento de geobiologia multidimensional, que é onde chega um determinado ponto onde processos espirituais estão presentes por razões específicas, né, e precisam ser trabalhados dentro de parâmetros que muitas vezes nem o geobiólogo é capaz de fazer. Precisa chamar alguém que entenda do assunto para isso. Eu estou aproveitando o embalo aqui, uma das pessoas que entende muito sobre esse assunto é o João Orestes Cafarelli. Então eu estou na lida também desse processo de desencapetamento, e que chega uma hora na nossa vida que nós já não temos mais a saúde robusta para lidar e impactar com processos como esse. Se você acha que vai lidar com um processo espiritual, acendendo uma velinha, dando uns estaladinhas de dedo, e achando que você vai fazer uma atividade pensante e vai produzir algum fenômeno de desestabilização de processos de baixíssimo tensor vibratório, o que eu posso dizer para você? Você está se embrenhando em selva fechada em noite de lua nova. Você vai se perder. Não tenha dúvida. Quando não, você vai se ferrar. Esse assunto não é para amador. Então a geobiologia, agora nós já estamos lidando com o processo de orquestra sinfônica. Eu preciso conhecer muita coisa mesmo. Depois você acompanha os nossos vídeos de geobiologia, que eu estou fazendo uma série de vídeos agora, que é tudo conteúdo raiz de geobiologia, para que você, por alguma razão, você quer estudar sozinho, é possível. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu estudei sozinho, foi sacrificado, não há dúvida que, meu Deus do céu, foi muito sacrificado. Eu tive momentos que eu ia largar tudo, jogar tudo para cima, porque eu batia com a cara na parede, né? Mas a teimosia, a persistência fez com que a gente avançasse um pouco mais. Hoje, claro, sempre me assessorando de pessoas com melhor informação e mais conhecimento do que eu sobre determinadas áreas, e isso vai fazendo com que a gente vá para o próximo nível. E na geobiologia não é diferente. Então, em todas as etapas de análise, quer seja na análise dos impactos físicos do ambiente, que de alguma maneira mexe com a nossa dinâmica neurofisiológica de forma externa mesmo, uma atividade elétrica, uma radiação eletromagnética, isso que vem de fora mexe com a nossa fisiologia. E o equipamento, principalmente o dual rod e a forquilha, são dois instrumentos muito potentes e altamente eficientes para fazer esse tipo de análise.
Então se você não está muito bem treinado nesses equipamentos, provavelmente com o pêndulo você vai fazer um servicinho meia boca. Quando você vai para a orquestra sinfônica, então, você não toca só violino, você também é proficiente em saxofone, clarinete, piano, violoncelo, harpa, você vai tocar tudo, velho. Você tem que saber tudo. E quando você chega no teu treinamento em geobiologia, é como se você fosse um grande maestro. Você realmente compreende de tudo. Você precisa ter essa compreensão. E finalmente, a radiônica. A radiônica é o campo da ciência vibracional que cuida, que lida com as máquinas que curam. Por favor, se você por alguma razão lida com esse negócio de mesa radiônica, no sentido radiônico, é a mesma coisa que colocar a física quântica para lidar com questões de comportamento. Não tem nada a ver o cu com a calça. É a mesma coisa que misturar trigonometria com elefante. Tá certo? Eu tô preparando um material de radiônica muito bom. E é para arrebentar mesmo. É conteúdo raiz, assim como eu estou fazendo de geobiologia. E claro está que eu vou arrumar encrenca com uma tropa aí de gente que faz as tais mesas e utiliza o termo radiônica e colocando algumas pessoas, não em risco, mas dando a elas a ideia de que aquilo é radiônica. Aquilo não é radiônica, aquilo provavelmente é psiônica, aquilo é eventualmente uma prática radiestésica onde a capacidade emissiva do operador ele tem essa virtuosidade e acaba produzindo os efeitos, não especificamente pela plataforma que está sendo trabalhada, mas outra. Então a radiônica, em momentos muito específicos, em momentos muito particulares agora, porque a radiônica é um estudo do âmbito vibracional, que é imprescindível o uso de um equipamento eletroeletrônico. O cérebro do operador precisa conversar com a máquina. Essa interação é absolutamente indispensável. Hoje aqui no Brasil, eu reconheço aqui praticamente, eu acho que 2 ou 3 pessoas que lidam com esse trabalho de forma dedicada. Uma delas é o professor Sérgio Nogueira, que tem um trabalho de radiônica excepcional, sem dúvida nenhuma. Eu faço o trabalho de pesquisa. Eu comecei com a radiônica, já se vão muitos anos, antes de começar com a radiestesia. Então eu lido, eu pesquiso, eu construo, eu tenho uma experiência consolidada na prática da radiônica. E a radiestesia é utilizada num momento muito particular ali. O tipo de análise, o tipo de captura de informação e análise, diagnóstico que se faz utilizando o equipamento radiônico através, por exemplo, da placa de fricção, ela pode ser utilizada utilizando a radiestesia, pode estar sendo utilizada utilizando o pêndulo dentro de parâmetros hoje, práticas paramétricas muito específicas. E claro, a prática de radiônica é altamente sofisticada. Repito, isso não é para amador. Então, se você for um dia se encantar em praticar radiônica, lembre-se, para que você pratique radiônica você precisa ter um equipamento. Pode ser um equipamento simples, um equipamento modesto, com 3 diais, eventualmente, ou pode ser um equipamento de alta complexidade, com dispositivos emissores, com dispositivos, com circuitos que permite o diálogo entre o equipamento e o cérebro do operador. Não existe a outra possibilidade. Você tem uma prancha que é mesa radiônica, não sei das quantas. Não é. Isso não tem nada a ver com radiônica. Flávio, mas eu vi que pode fazer uma prancha virtual de radiônica. Pode, sem dúvida que pode. Mas você precisa ter o mínimo de ação eletrônica para produzir
o efeito interferente no processo. Um dia eu vou falar com mais profundidade sobre isso, estou escrevendo sobre esse assunto, em breve você terá informações sobre isso. Tá legal? Então fique certo, você quer estudar radiestesia? Você não vai aprender na radiestesia a radiônica, você não vai aprender na radiestesia ser um geobiólogo, você não vai aprender na radiestesia as inúmeras possibilidades da radiestesia clínica. Você estudando radiestesia, você não vai se tornar imediatamente um gerente de recursos humanos. Não é assim que funciona. Mas, sabendo radiestesia, com todo o seu arsenal, todo o seu ferramental operacional, você consegue atuar sobre essas diferentes áreas, desde que você seja um expert sobre isso. Tá combinado? Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje. Te peço mais uma vez, se você chegou até aqui, se você gostou, compartilhe esse vídeo com as pessoas que fazem parte das suas relações, do seu afeto, pelo menos para 5 pessoas. Por favor, faça isso, você me ajuda a dar um upgrade no canal. Se você realmente gostou, clique aqui, dê o seu like, deixe o seu comentário, é muito bom que você deixe um comentário aqui. As pessoas que estão lendo o seu comentário também vão se sentir agraciadas com informações que talvez você tenha, algum comentário que você gostaria de fazer, tudo mais, ok? Muito embora eu tenha, graças a Deus, o número de comentários tem se tornado imenso, né? Na medida do possível eu vou lendo e quando dá para responder a gente responde. Tá combinado? Deixo a você um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!